Pessoal, estamos de volta aí com os nossos vídeos aí no nosso canal Anti-JR. E hoje a gente vai voltar a gravar vídeos sobre temas atuais, sobre coisas atuais. E infelizmente nós vamos começar comentando sobre o massacre que aconteceu, nos Estados Unidos, o maior massacre da história, feito por um civil nos Estados Unidos, agora de domingo para segunda, aconteceu em Las Vegas. Nós já acordamos aqui no Brasil com essa triste notícia do homem que matou aí mais de 50 pessoas que estavam no show, e tudo foi tão bem arquitetado, Ele estava no alto de um hotel importante, de um cassino importante lá, com um monte de armas, e acabou atingindo mais de 50 pessoas morreram e mais de 500 pessoas ficaram feridas, E esse atentado, que a gente não sabe ainda por que esse homem fez isso, porque ele suicidou depois, geralmente acontece isso, Quando a pessoa faz uma maldade muito grande, ela vai e tira a vida depois, como aconteceu aqui ontem no Brasil, do zelador que pôs fogo, na creche, Mandar a paz do Senhor aí para o Jonathan Lima, que está assistindo no nosso IG aí. Isso reacendeu, os debates sobre a posse de armas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um debate muito tenso a respeito disso, porque lá na maioria dos estados a posse de arma é bem liberada, É até muito fácil se comprar armas nos Estados Unidos, e muitas pessoas lá criticam isso, Por que é tão fácil comprar armas nos Estados Unidos? E há essa disputa entre republicanos e democratas. Geralmente os republicanos estão ligados às indústrias de armas e eles apoiam mais a posse de armas para civis, essa liberação, e apoiam mais as guerras. Quando você tem um presidente republicano, como foi George Bush, quando foi Donald Trump, você vai ver que ele vai ser mais bélico, vai ser mais guerreador. Então, reacendeu esse debate. Será que os civis podem ter tanta liberdade assim para conseguir armas? Ou será que essa liberdade devia ser restringida? Já que no Brasil é o contrário, nós não temos a liberdade para ter posse de armas de qualquer jeito, Apesar que os bandidos conseguem armas aí muito fácil através do tráfico, através das máfias aí, através da bandidagem. E muita gente tenta comparar isso, Mas isso não é comparação. O problema é da segurança brasileira, que não consegue impedir ou não quer impedir que as armas cheguem a esses bandidos, mas não tem comparação com civis. Então, alguns aqui no Brasil querem a legalização das armas, a legalização do posse de armas para civis, não só para policiais, segurança, soldados que lidam com armas, mas querem legalizar para civis. Tinha até um projeto de lei, que estavam querendo legalizar armas para os agentes de trânsito. Já pensou? Agentes de trânsito armados, Que confusão poderia ser. Agora, o que é instigante, estranho e curioso é que todo esse lobby, toda essa propaganda de posse de armas está muito ligado aos cristãos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Cristãos fazem propaganda de que os civis têm que ter armas para se defender, têm que ter posse de armas, que no Brasil a gente é refém da violência e tal, e coisa, e ligam isso muito ao cristianismo, e pegam coisas do cristianismo, e tentam pegar a Bíblia, e tentam pegar a história para demonstrar que é algo até cristão ter posse de armas. Isso é bastante curioso. Por quê? Porque o cristianismo, infelizmente, ele é manchado com histórias de guerras de armas e de violência. Nós temos as cruzadas, que apesar de algumas pessoas defenderem, não há como defender uma violência, uma barbárie que foi aquela. Nós temos as inquisições, quando a Igreja Católica perseguiu e matou muitos cristãos, às vezes simplesmente por terem a Bíblia na mão, Os reformadores foram perseguidos. E os próprios reformadores também, os puritanos, durante uma época, eles caçavam as mulheres que eles achavam que eram as bruxas e realmente até colocavam fogo nela, até matava ela. Mas o que as pessoas não sabem, o que esses cristãos não falam, o que esses cristãos não dizem, é que durante 300 anos da história da igreja,
desde que Jesus morreu e ressuscitou e foi aos céus, a partir de Atos de Apóstolos, até Constantino, aí quase 400 anos de história da igreja, não houve menção a armas dentro da igreja cristã, dentro do cristianismo, dentro dos primeiros discípulos, depois dos discípulos, 400 anos. Algumas pessoas vão falar de contexto, as cruzadas teve um contexto, não sei o que teve um contexto, né? A colonização teve um contexto. Nesses 400 primeiros anos de história cristã, os cristãos foram perseguidos, os cristãos foram massacrados, as mulheres dos cristãos eram estupradas. Muita gente fala assim, se minha mulher estiver sendo estuprada, eu tenho que ter uma arma de fogo. Pois é, nos 400 anos, primeiros anos da história da igreja era assim. E ninguém, nesses 400 anos, teve a ideia magnífica que alguns cristãos de hoje têm de se armar, de pegar armas, de lutar contra o Império Romano, né, que estava massacrando eles, destruindo igrejas, a última perseguição. Depois eu vou fazer um comentário sobre o livro História Eclesiástica, que estou acabando de ler, de Eusébio de Cesareia, que fala justamente desses 400 primeiros anos. A última perseguição foi a mais terrível de todas. Maximino, o imperador, mandava derrubar igrejas, mandava os cristãos fazerem filas, que eles não se curvavam ao imperador, era levado a torturas, tiravam as peles, arrastavam crianças, destruíam famílias. E ninguém teve a ideia de pegar em armas. E o que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo, 400 anos, dominou o Império Romano, se tornou a religião oficial. E essa ideia de guerra de armas ligada ao cristianismo só foi aparecer com Constantino, quando ele disse ter tido uma visão do céu, que tem aquele símbolo da cruz, que era para ele vencer através dessa visão do céu. Então, durante 400 anos não teve essa ligação. E por quê? Porque o cristianismo, na verdade, nada tem a ver com armas, o verdadeiro, né? Nada tem a ver com armas, nada tem a ver com guerra, nada tem a ver com violência. É muito errado, até pecaminoso, você ligar o ensino cristão, o ensino do evangelho, com esse tipo de coisa. E quando a gente volta no evangelho, que estou falando do evangelho, e eu não vou falar de abrir a Bíblia aqui e falar de texto, porque esse é um comentário de vídeos atuais, depois você pode abrir lá. No evangelho, o evangelho ele traz um outro ensinamento, ele traz um ensinamento de paz, de amor aos inimigos. Jesus, no Sermão do Monte, falou para a gente não revidar, se alguém vier roubar a gente, não é para revidar, se alguém injustiçar a gente, não é para revidar. Então, o ensinamento é totalmente ao contrário do ensinamento desse mundo violento. O evangelho fala de separação, sim. Fala de guerra, sim. O evangelho não é totalmente pacífico, mas é uma guerra intelectual, é uma guerra espiritual, uma guerra da alma. Né? Jesus diz que veio trazer divisão, né? A espada entre pai e mãe, entre pessoas da mesma família, porque um iria se converter e o outro não. E aquele que se converteria ia ser perseguido, ele não ia virar perseguidor, ele ia ser perseguido, como a gente vê no mundo islâmico hoje. Quando um islâmico se converte no mundo islâmico, no mundo oriental, ele tem que sair da sua família. Ele deixa de ser até um membro da sua família, da sua comunidade. Isso que Jesus está falando. Então, a religião que Jesus trouxe, o evangelho que Jesus trouxe, nada tem a ver com isso. Então, por favor, né, se você está usando aí a sua defesa de porte de armas, ligando ele ao cristianismo, você está usando errado. Para com isso. Você pode defender a posse de armas, tudo bem. Eu, pessoalmente, sou contra a posse de armas por civis. Eu acho que o soldado tem direito policial, tem direito de segurança, tem direito... Quem lida com esse tipo de coisa tem direito. Inclusive, Romanos, capítulo 13, fala que o Estado traz a espada para punir aquele que faz o mal. Então, guerrear em nome do Estado, os Estados fazerem guerra, nações contra nações, sempre houve na história do mundo. O Evangelho não interferiu nisso, né? Não há nada escrito sobre isso, a não ser Paulo, Romanos 13, que diz que o Estado pode punir, sim, quem faz o mal. Mas nós não estamos no Antigo Testamento. E as pessoas pegam um texto lá de Lucas 22, e depois eu quero que você leia Lucas 22, que Jesus está prestes a morrer, está prestes a ser preso, está prestes a ser crucificado, e Jesus fala para os discípulos sobre isso. É esse o contexto. E Jesus fala, olha, vende a sua roupa e compre uma espada. Mas Jesus não estava falando para eles se armarem. Olha aqui que incoerência, né? Tirar esse versículo e falar que está falando de armas no Evangelho. Não,
Porque nos próximos versículos os discípulos vão falar, Senhor, temos 2 espadas. E Jesus fala, já basta. Quer dizer, Jesus está falando, não é disso que eu estou falando. Tanto é que quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram. Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um soldado, e Jesus falou para ele, para, Pedro, não é para fazer isso. Porque quem vive pela espada morrerá. Naquela hora Jesus falou isso. Então, um contexto que eles usam de Lucas 22 vai contra justamente a posse de armas por serviço. Então, esse tipo de discussão, não é? E muita gente quer votar no Bolsonaro por causa disso, não é? Nada tem a ver com o evangelho verdadeiro, nada tem a ver com o cristianismo verdadeiro, independente de contexto, independente de momento, de época. Matar em nome de Cristo, matar em nome da igreja, matar em nome do evangelho é totalmente errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode querer guerrear, você pode querer ter a sua arma, mas, por favor, não ligue isso ao evangelho, não ligue isso a Cristo, não ligue isso aos discípulos, porque eles nunca tiveram essa ideia. Durante 400 anos da história da igreja, ninguém nunca teve essa ideia. Ok? Obrigado aí a quem assistiu no Instagram, no Facebook, entra lá no meu canal, AntiJR, lá no YouTube, se inscreva, deixe o seu comentário e obrigado, até a próxima.